Bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro Obsessão, Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Nós vamos iniciar o capítulo 14. O capítulo 14 chama-se Modo de Ação do Obsessor. Sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsedante penetra a mente do futuro hóspede, que, desguardado das reservas morais necessárias, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando-o às próprias concepções e traumas que vêm do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Isto foi psicografado por Divaldo Franco e é o Manuel Filomeno de Miranda, o Espírito. Está no livro Sementes da Vida Eterna. Conscientes ou inconscientemente, usando ou não de artifícios e sutilezas, o obsessor age sempre aproveitando-se das brechas morais que encontra em sua vítima. Lembrando sempre, que a gente sempre coloca, o obsessor, ele pode nos perceber através do nosso perispírito, e ele sabe as nossas dificuldades. Os condicionamentos do pretérito são como ímãs a atraí-lo, favorecendo a conexão imprescindível ao processo obsessivo, que tanto pode começar no berço, como na infância, ou em qualquer fase da existência daquele que é o alvo do seu interesse. Obsessões existem que apenas dão prosseguimento na Terra às obsessões pré-existentes no plano espiritual. Há casos, em grande número, em que a ação do verdugo espiritual tem início em determinada época, apresentando-se de maneira declarada, ostensiva ou de modo sutil, quase imperceptível, que vai num crescendo até o ponto em que se caracteriza perfeitamente o problema. Agindo na surdina, o obsessor se utiliza de todos os recursos ao seu alcance. Sabe que o domínio que exerce sobre a sua vítima tem as suas raízes nos dramas do passado, em que ambos se enredaram, gerando compromissos de parte a parte. Sente mesmo que não tenha cultura instintivamente que poderá interferir com o seu pensamento na mente daquele a quem persegue e também que a consistência, a repetição, exercerão uma espécie de hipnose que o modo e o remorso favorecem, conseguindo assim uma sintonia cada vez maior, até a subjugação ou possessão, dependendo da gravidade do caso e das dívidas que envolvem os personagens. Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com esses pensamentos constantes, Esses pensamentos que sempre levam ao mesmo tema. Quando isso acontece, a gente tem que perceber que se eles são nossos ou se eles são sugeridos. Você pensa assim todo o tempo, Eu vou dar um exemplo bem ridículo, que é para vocês entenderem, Vamos supor que eu seja corintiano, Só aqueles corintianos roxos, e vem sempre uma mensagem: o Palmeiras é ruim. O Palmeiras é ruim. Bom, mas se eu sou corintiano, o que eu estou pensando no Palmeiras, Então, quando essas mensagens se repetem, claro, isso foi um exemplo, para a gente diferenciar. A gente tem que tomar cuidado, porque não são nossas, é o obsessor tentando nos atingir. Bom, mas vamos lá. Nem sempre, porém, a ação do obsessor é fria e calculista. Nem sempre ele age com premeditação e com requintes de crueldade. Há obsessões, sim, que apresentam essas características, mas nem todas. Existem aquelas outras em que o algoz atua como que enlouquecido pela dor, pela angústia e sofrimento.
não tem condições de raciocinar com clareza e sofre até mais que o obsediado. Sua ação é desordenada e irrefletida, e ele sabe apenas que deve ou que tem de pedir contas ou se vingar daquele que o tornou infeliz. Não tem noção do tempo, de lugar, às vezes esquece do próprio nome, ensandecido pelas torturas que o vitimaram. Isso é muito comum. A gente atende muitos espíritos que eles mal sabem o nome deles, não sabem onde estão, não sabem o nome deles, mas têm um ódio sobre alguma coisa. Muitos não têm consciência do mal que estão praticando. Podem estar sendo usados por obsessores mais inteligentes e cruéis, que os atormentam, enquanto os obrigam a, por sua vez, atormentarem os que são objetos de vingança ou de ódio. Obsessores que também são obsediados, conforme comentamos no capítulo 5. Via de regra, os obsessores chefiam outros obsessores, que podem ser seus cúmplices por vontade própria ou espécie de escravos dominados por processos analógicos aos usados com os obsediados encarnados. Esses espíritos são empregados para garantir o cerco, intensificar a perturbação não só da vítima, como dos componentes do seu círculo familiar. Olha lá, círculo familiar. Muitas vezes o obsessor não consegue te pegar por algum momento, mas pega um filho, pega a esposa, permanecem ao lado deles, acompanhando-lhes os passos, vigiam-lhe os movimentos e têm a incumbência de ocasionar problemas, mal-estar, confusões, o que conseguirão desde que a criatura avisada não se defenda com a luz da prece e o reforço de uma vida edificante, voltada para a prática da caridade e para o desejo constante do bem. Eu vou citar um exemplo, assim, para vocês poderem entender, né? Vamos supor que uma pessoa é assassinada. Ela é assassinada, aí quando passa aquele período de perturbação, ela desencarnou, ela está lá no plano espiritual, e aí, de repente, ela começa a entender os motivos e por que ele foi assassinado. Mas ele não é uma pessoa ruim, mas automaticamente, como perdeu muitas coisas na vida, perdeu a família, perdeu o seu emprego, perdeu as oportunidades da vida, então a pessoa começa a ficar com ódio daquele que provocou o assassinato. Mas ele, a princípio, não era ruim. Só que lá no plano espiritual, ele não sabe como agir, mas ele quer se vingar. E esse pensamento de vingança atrai outros obsessores que não têm nada a ver com ele, né? Então esses obsessores chegam para ele e propõem o seguinte: olha, eu vou te ajudar, você quer prejudicar tal pessoa porque ela te assassinou? Eu vou te ajudar. E aí eles ajudam essa pessoa, porque essa pessoa, que era uma pessoa boa, né, teoricamente, né, ficou revoltada com o caso que aconteceu, e ela aceita a ajuda, né? E realmente esses outros obsessores acabam ajudando esse espírito. Mas, após a ajuda recebida, eles viram para esse espírito que não era uma pessoa ruim, e o fazem de escravos, como foi descrito acima. Então, eles explicam algumas técnicas e esse espírito se sente na obrigação de ajudá-los, porque foi ajudado, né? Então, olha, você vai ficar do lado daquela pessoa ali e vai ficar perturbando, fazendo isso, aquilo. E, às vezes, esse espírito não tem nada a ver com aquela pessoa, né? Mas, por obrigação, ele acaba se submetendo. Por quê? Porque foi ajudado por outros obsessores. É isso que ele quis dizer, o que nós acabamos de ler. Bom, mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Os casos mais graves utilizam-se dos ovoides para a vampirização, o que resulta numa questão bastante dolorosa e complexa de ser solucionada.
Os obsessores valem-se dos instantes de sono físico de suas vítimas para intensificarem a perseguição. Nestes casos, mostram-se como realmente são, no intuito de apavorar e exercer, com isto, maior domínio. Quando já há uma sintonização bem estreita, facilitada sobretudo pela culpa, o remorso e o medo, o obsessor age como dono da situação, levando o perseguido a sítios aterrorizantes, visando desequilibrá-lo emocionalmente, deixando plasmadas na sua mente visões que tanto o amedrontam. Envolvem a vítima com seus fluidos morfídicos e, certos casos, chegam à posse quase completa desta através de complicadas intervenções no seu perispírito. Mas ali em cima, a Sueli falou dos ovoides, né? Os ovoides, por incrível que pareça, são situações que eu vou tentar descrever para vocês da forma mais prática. Quando você acha lá um espírito desencarnado com muito ódio de alguma coisa, esses outros obsessores mais experimentados, porque apesar de serem espíritos inferiores, os obsessores, né? Mas muitos são muito inteligentes. Então, eles aproveitam esse ódio daquele desencarnado, que tem aquela ideia fixa de algum ódio de alguma coisa, e começam a hipnotizá-lo. E esses espíritos, com todo esse ódio que emanam, né, eles começam a hipnotizá-lo e transformá-lo no que se chama na espiritualidade de ovoides. Fica como se fosse um ovo. E aí eles pegam esse espírito que ficou do tamanho de um ovo e produzindo muito ódio e colocam no perispírito de algum encarnado que eles querem obsediar. E aí o que acontece? Esse ódio gerado por esse espírito ovoide começa a provocar problema no corpo físico. Então ele pode colocar no estômago, coração, no pulmão e assim por diante. Então, esses ovoides, eles perderam a forma perispiritual, né? E depois de socorridos, quando chegar o momento, né, é muito complicado voltar à forma perispiritual normal. Exige um tratamento muito grande lá no plano espiritual e reencarnações, tá? Bem, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Mas continuando o livro aqui. Manuel Filomeno de Miranda narra que, em um paciente atormentado por obsessores cruéis, foi implantada pequena célula fotoelétrica gravada de material especial nos centros da memória. Operando no perispírito, realizou o implante, induzindo a vítima a ouvir constantemente a voz dos algozes, ordenando-lhe que se suicidasse. Então vejam, lá no plano espiritual existem aparelhos também, né? A gente já comentou sobre isso em outros trabalhos, nas sessões, né? Então, veja, eles colocaram uma célula fotoelétrica gravada. Tais processos denotam imensa crueldade, mas não devem ser motivo de surpresa para nós, pois sabemos que na esfera física, quanto na espiritual, os homens são os mesmos. Não há também entre nós processos de torturas inconcebíveis? O que vem fazendo o homem em todos os tempos, em todas as guerras e até em tempos de paz, senão tentar aperfeiçoar métodos de suplício, de modo a torná-los mais requintados, com o fito de provocar dores cada vez mais acerbadas aos seus semelhantes, né? Então, vejam, é isso mesmo. Existem muitos aparelhos lá no plano espiritual e também os obsessores se servem desses aparelhos para infundir medo e uma série de situações, como a gente acabou de ver aqui, essa célula fotoelétrica gravada com esse material que produzia
produzia a vítima a ouvir constantemente a voz daqueles que queriam que ele se suicidasse. Então vejam só como é sofisticado o negócio. Bom, eu vou parar por aqui porque esse capítulo é um pouco grande e a gente tem que explicar direitinho essas situações. Eu espero que vocês tenham gostado e que sirva para vocês no seu dia a dia. Muito obrigado.